Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 ao 33. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palavra Vidas, Palavra do Dia Abençoado, onde eu creio que o Senhor falará ao meu e ao seu coração. Desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm deixado seus comentários, têm compartilhado as nossas mensagens e que têm nos seguido aqui no YouTube, no podcast. Que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente no nome do Senhor Jesus. E também quero dar um comunicado rápido, que eu não parei com as lives, tá, amados? Os amados devem ter percebido que eu não fiz algumas lives pela manhã, mas eu estarei retornando, se assim Deus quiser e permitir, até o dia, que o Senhor permitir na minha e na sua vida. Amém? Então, só avisando os amados irmãos que estarei gravando live sim, se o Senhor permitir na minha e na sua vida, tá bom? E nessa mensagem o Senhor falou poderosamente ao meu coração. E ao final desse vídeo, amados, assista até o final. Eu creio que o Senhor falará ao seu coração, dará uma direção. Às vezes você está buscando uma resposta e quer ouvir a voz de Deus, mas você precisa ouvir a mensagem até o final e pedir a direção do Espírito Santo para que Ele venha te direcionar nesse dia. Amém? Assim como Ele falou comigo, eu creio que Ele falará ao seu coração também. E também peço encarecidamente ao final desse vídeo, deixa um like para nos ajudar, não custa nada, é só para poder dar maior alcance ao nosso vídeo, tá bom? Amém, amados? Glórias a Deus. E aqui, amados, uma palavra poderosa que vai falar de uma mulher chamada Abigail. Como Deus usou a vida dessa mulher, como ela foi sábia ao agir na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que nos dias do rei Saul, Davi ele fugia da face de Saul e ele estava próximo ali às regiões aonde havia ali o esposo de Abigail, um homem chamado Nabal. E a Bíblia vai dizer que Davi ele estava naquelas terras e ele decidiu visitar ali Nabal, enviando alguns mensageiros para que pudesse ali falar com Nabal, porque Nabal era um homem muito rico, um homem muito próspero, e ali Davi se lembrou de que ele agiu com benevolência quando ele estava ali sobre o reino de Saul, e ali nas terras de Nabal ele não fez nenhum mal para Nabal. Então ele enviou alguns mensageiros para falar com Nabal em relação a algumas provisões que lhe era necessário. E vai dizer que os mensageiros vão até este homem chamado Nabal, que era esposo de Abigail naquele momento. E Nabal ele age completamente com muita ira, com muito ódio no coração e não atende bem aos mensageiros de Davi. Pelo contrário, atende mal e insulta Davi com a sua resposta. E os mensageiros, após levar a resposta de Nabal a Davi muito se enfureceu. Naquele instante ele decidiu equipar os seus homens e ir à casa de Nabal e destruir tudo que havia lá. Tudo que tivesse pela frente, Davi, irado, indignado com aquela ingratidão de Nabal, ele iria lá para fazer a destruição, uma completa destruição, aonde quando Abigail ficou sabendo que um servo estava ouvindo aquela conversa, avisou Abigail, esposa de Nabal, e vai dizer que Abigail rapidamente se aprontou, porque ela sabia que se Davi recebesse aquela afronta, que ele viria e o mal poderia acontecer na sua casa. E vai dizer que ela prepara provisões, prepara ali uma situação, ali presentes, e vai de encontro com Davi e seus homens. E ali ela apresenta a sua melhor provisão, o pão, o vinho, tudo que era necessário ali de provisão, e ela apresenta ali, ela se coloca ali ela mesma de levar esses presentes, essa situação. E ali quando ela chega na presença de Davi, a Bíblia vai dizer que ela se humilha aos pés de Davi.
e ela ali apresenta o seu melhor e se humilha e fala em nome do seu esposo naquela situação, porque ela queria apaziguar aquela situação, porque ela não queria ver a destruição da sua casa e nem a sua própria destruição. E ela sabia que se Davi aceitasse a sua oferta, aceitasse a sua petição, que o mal não iria acontecer. E aqui onde nós lemos vai dizer que Davi recebeu Abigail com muita sabedoria ela teve, e ele se agradou porque ele entendeu que era Deus agindo através da vida daquela mulher. E Davi recebeu a provisão, as provisões, e recebeu a petição dela e agradeceu, na verdade, porque ele estava sim realmente irado, mas a sabedoria dessa mulher em agir antes que o mal acontecesse, em evitar que o mal acontecesse, agradou o coração de Davi. Ele era um homem que estava na direção de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas naquele momento ele estava prestes a fazer algo que talvez lá na frente, com certeza ele iria se arrepender, porque o mal estava à sua porta e ele se desviou do mal aqui, ao entender que Deus estava agindo através da vida dessa mulher. E é poderoso, amados. Depois os amados irmãos, pode estudar quem é Abigail, quem foi, a sabedoria dessa mulher e o que aconteceu com a vida dela depois. Os irmãos podem estar estudando com mais detalhes, com mais atenção. Mas eu quero falar só algo aqui acerca dessa atitude de sabedoria desta mulher que chamou muito a minha atenção. Porque essa mulher, quando ela viu a casa dela, que ela percebeu que a casa dela iria ser destruída, ela tomou uma atitude de fé, amados. Ela sabia que ela poderia ir levar aquela provisão, ela tentou agir antes, tomar uma provisão antes. Ela sabia que poderia ser aceito ou não, e até mesmo poderia até ser morta naquela situação. Mas ela pesou na balança que valeria a pena tomar uma atitude, valeria a pena tomar uma ação, agir mediante aquela situação. A gente sempre ouve, amados, e é uma frase que é verdadeira também, que eu já ministrei, já ensinei isso. Em algumas situações, nós temos que ficar calados, para evitar o pior, para evitar que o pior aconteça. Em algumas situações, o silêncio é a resposta. E isso é verdadeiro, e isso vale para algumas situações em nossas vidas, principalmente em situações que às vezes nós achamos que estamos com a razão, e às vezes muitos falam, vai para cima, fala, entra, se você está com a razão, vai, arrebenta com tudo, mas não é assim. Mediante a palavra de Deus, se você está com a razão, muitas das vezes o silêncio é a melhor resposta. Quando eu e você, para evitar que coloque lenha na fogueira, para evitar o pior, para evitar que aquele mal seja alimentado, o silêncio é a melhor resposta, e apaziguar a situação é a melhor escolha. Mas em outras situações, nós temos que tomar alguma atitude. Quando a gente percebe que tem algum mal agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e nós podemos às vezes agir antes que o mal aconteça. E um exemplo seria tomar uma atitude de fé. É você agir antes que o mal aconteça. E às vezes nós estamos olhando e vendo situações que muitos às vezes não estão vendo. Muitas vezes não estão percebendo que o mal está agindo através daquela situação. Porque o mal é espírito, amados. No passado, as pessoas olhavam para os inimigos e via pessoas, mas hoje nós não vemos pessoas. Embora o mal haja através da vida das pessoas que dão legalidade, dão liberdade para isso acontecer. Mas hoje o mal é espiritual. E a nossa luta também é espiritual. As armas da nossa luta, das nossas guerras são espirituais. Então nós temos que ter uma posição espiritual para vencer aquela situação, né, com Deus antes que o mal aconteça. Então, um exemplo aqui, nessa situação, ela teve que agir antes. Se ela ficasse calada, o mal poderia ter vindo e arrasado com a casa dela e também com a vida dela. Mas ela agiu antes. Ela percebeu que o mal estava por vir e essa mulher, ela não ficou em silêncio, ela agiu antes, na direção de Deus, ela preparou o melhor
E ela se apresentou ali na presença ali de Davi, buscando apaziguar aquela situação, buscando uma solução da melhor maneira possível, que não fosse ali a guerra ou a ofensa, né? Ele agir e responder àquela ofensa. E ela foi muito sábia e foi muito abençoada por isso. E muitas das vezes, amados, nós temos que quebrar algumas situações, alguns paradigmas que nós mesmos colocamos para poder agradar a Deus. É isso que o Senhor falou no meu coração. Em alguns momentos nós temos que ficar em silêncio, quando envolve a nós mesmos, quando envolve nós de tomarmos, de tentar agir, responder em cima de uma situação com ira, alguma coisa nesse sentido, é melhor pôr nas mãos de Deus e buscar ficar em silêncio e esperar o agir de Deus. Em algumas situações, principalmente que envolve situações que nós temos que falar alguma coisa, às vezes é melhor o silêncio. Mas em outras situações, quando você percebe que tem um mal agindo por trás de uma situação, nós podemos agir, nós podemos tomar uma direção. E às vezes Deus, eu creio que quando a gente ora a Deus, Ele nos dá a direção. Às vezes você vai buscar um meio para você, um meio espiritual, para você interceder por aquela situação. Vou dar um pequeno exemplo, aí é Deus quem vai pôr no seu coração, é o Espírito Santo que vai te direcionar qual é esse paradigma que precisa ser quebrado. Às vezes você nunca entrou numa igreja, porque você passa ali na porta, mas você ouve o louvor, você passa ali naquela casa de oração, mas você nunca entrou ali para apresentar diante de Deus a sua situação, a sua causa, a sua situação. E às vezes o Espírito Santo de Deus está falando para você, às vezes é necessário a gente quebrar alguns paradigmas para agradar a Deus, amado. Se você nunca fez isso, por que não a primeira vez de você entrar numa casa de oração, dobrar o seu joelho e apresentar ali a sua petição? É apenas, amados, um conselho, um exemplo. Claro que você vai seguir aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Vou dar um exemplo. Zaqueu, ele queria chamar a atenção de Jesus. A Bíblia vai dizer que Zaqueu ele era um homem muito rico, porque ele era chefe lá dos publicanos. E era um homem que todo mundo olhava para ele e via ele ali, né, as suas aparências com condições, riquezas, mas não sabia o que Zaqueu estava vivendo na sua casa, na sua vida. O que Zaqueu fez? Os irmãos sabem da história de Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore, numa figueira brava, para ver Jesus, porque Jesus ia passar por ali, onde ele estava, quando Jesus estava saindo de Jericó. E vai dizer que Zaqueu está em cima dessa árvore avistando Jesus, porque ele era de pequena estatura, e ele queria ver Jesus. Mas a atitude de Zaqueu foi além daquilo que ele esperava. Porque quando Jesus ia passando, Jesus viu Zaqueu, e não só isso, não só viu, mas chamou Zaqueu pelo nome. E disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém estar na tua casa. Ou seja, Zaqueu só queria ver Jesus. Mas mal ele sabia que Jesus ia vê-lo, ia chamá-lo, e ainda mais do que isso, ia na casa dele, visitar a casa dele. E ali Zaqueu pôde abrir o coração para o Senhor. Foi ali abençoado Zaqueu e a vida da família dele naquele dia. Entendeu, amados? Então, quando eu meditava nesta palavra, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que às vezes temos que quebrar paradigmas para agradar a Deus, para buscar a Deus. E tudo isso, quando a gente vê que o mal está agindo ao redor da nossa vida, da nossa casa ou da nossa família, nós temos que lutar espiritualmente, se apresentar espiritualmente, buscar a direção, buscar a resposta de Deus. E às vezes nós temos que agir e sair da zona de conforto e buscar fazer algo a mais, sempre na presença de Deus, não para agradar homens, mas para agradar a Deus. Amém? Glórias a Deus. Foi essa pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não quero me estender nesse vídeo, mas toma posse desta palavra, compartilhe com alguém que o Senhor colocar no seu coração. Ora a Deus, pede direção de Deus, reflita sobre esta mensagem. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você mais e mais quando você pedir um direcionamento dele acerca do que você ouviu nessa mensagem e daquilo que o Senhor vai colocar no seu coração para que você venha tomar atitudes que agradam a Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado por assistir essa mensagem até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo, na próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.